Olá, meu nome é Odila, eu sou servidora pública do Legislativo aqui de Caçador e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Direito Administrativo. A ideia é trabalharmos noções dessa matéria. Atualmente, eu trabalho na área de gestão de contratos e o direito administrativo faz parte do meu dia a dia. Aprendi a gostar muito dessa matéria. Depois da graduação em Direito, advoguei durante um tempo. Quando entrei no serviço público, tive que estudar ainda mais esse direito e agora eu sou apaixonada por ele. Quero passar para vocês essa paixão que eu sinto por ele e o meu dia a dia. Vamos juntos para a melhor preparação para vocês chegarem arrasando nessa prova. E para iniciar o nosso direito administrativo, nós precisamos estudar um pouquinho como ele se apresenta no nosso ordenamento jurídico e algumas teorias de direito administrativo, para formar uma base para facilitar o entendimento de vocês, certo? Então hoje eu trago para vocês as noções de direito público e direito privado. Vem comigo! O direito público tem por objeto principal a regulação dos interesses da sociedade como um todo, a disciplina das relações entre a sociedade e o Estado. E das relações, ele tutela o interesse público, só alcançando as condutas individuais de forma indireta ou reflexa. O direito público, então, ele trata apenas das questões entre o Estado e a sociedade. Agora vamos ver a noção de direito privado. Tem como escopo principal a regulação dos interesses particulares, como forma de possibilitar o convívio das pessoas em sociedade e uma harmoniosa fruição de seus bens. Vejam, o direito privado vem normatizar as relações interpessoais, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E aí, em qual desses dois se enquadra o direito administrativo? Vejam, trago aqui para vocês uma noção do José dos Santos Carvalho Filho. Vejam só o que ele nos traz. A doutrina afirma que tal classificação está hoje superada. O fundamento está em que todo ramo jurídico contém, de algum modo, normas de ambos os campos. Significa, portanto, que nenhuma disciplina se afigura inflexível quanto à natureza das normas que a integram. O que o doutrinador nos traz aqui? Que essa ideia de separar os ramos do direito por direito público e direito privado de forma muito engessada já não deve ser mais aplicada, pois em alguns momentos o direito administrativo vai tocar em situações de direito privado. Em algumas relações será necessário trazer à luz as legislações que tratam dos vínculos entre pessoas. Então, não é possível engessarmos esse direito única e exclusivamente como direito público. Sim, a maior característica dele é de direito público, mas em alguns momentos, sempre que preciso for, é possível trazer legislações de direito privado para essa esfera administrativa para dirimir os conflitos. Vejamos então o regime jurídico administrativo. Denominado regime jurídico administrativo, é um regime de direito público aplicável aos órgãos e entidades que compõem a administração pública e a atuação dos agentes administrativos. Baseia-se na ideia de existência de poderes especiais passíveis de serem exercidos pela administração pública, contrabalançados pela imposição de restrições especiais à atuação dessa mesma administração, não existentes nem os poderes nem as restrições nas relações típicas do direito privado. Ou seja, o regime jurídico administrativo são esse conglomerado de normas, essa ideia, e que o direito administrativo trata dos órgãos e agentes públicos, como deve ser a sua conduta, sempre buscando o bem da sociedade como um todo.
Vamos estudar agora sobre os sistemas administrativos. Existem duas grandes teorias, as mais abrangentes. Nós vamos estudar elas duas. Primeiro, vamos estudar o sistema inglês. O sistema inglês, ou de unicidade de jurisdição, é aquele em que... É aquele em que todos os litígios administrativos ou que envolvam interesses exclusivamente privados podem ser levados ao Poder Judiciário, único que dispõe de competência para dizer o direito aplicável aos casos litigiosos, de forma definitiva, com força de chamada coisa julgada. Disse que somente o Poder Judiciário tem jurisdição em sentido próprio. Agora, vamos ver a diferença do sistema francês. O sistema francês, ou da dualidade de jurisdição. O sistema contencioso administrativo é aquele que se veda o conhecimento pelo Poder Judiciário de atos da administração pública, ficando estes sujeitos à chamada jurisdição especial contenciosa administrativa. O que quer dizer o sistema francês? Ele separa. Existe o sistema judiciário para tratar dos assuntos privados, de direito privado, interpessoas, e existe uma esfera de julgamento de direito administrativo, do contencioso de direito administrativo, sendo assim criado dois tribunais. E eles não se comunicam. O que julga direito administrativo julga somente as condutas dos agentes administrativos e o que julga, e o judiciário comum, digamos assim, julga somente a esfera entre privada, né, entre as pessoas físicas ou jurídicas e direito privado. E no Brasil, qual será que foi o sistema adotado? Vocês imaginam? Bom, o Brasil adotou o sistema inglês, óbvio, né, gente? Sistema de jurisdição única, o sistema de controle judicial, em que todos os litígios administrativos ou que envolvam interesse exclusivamente privados podem ser resolvidos pelo Poder Judiciário, ao qual é atribuída a função de dizer, em caráter definitivo, o direito aplicável aos casos submetidos à sua apreciação. O princípio da inafastabilidade de jurisdição ou da unicidade de jurisdição encontra-se expresso como garantia individual, ostentando status de cláusula pétrea constitucional no artigo 5º, inciso 35. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Ou seja, na nossa Constituição mesmo já diz, ele não fala que a violação ao direito público ou da esfera administrativa será julgada por outro tribunal. O Brasil adotou o sistema único. Assim, o mesmo tribunal, o mesmo judiciário que trata das causas cíveis, privadas, vai tratar também das situações de direito administrativo, da violação às leis pelos agentes públicos pela máquina pública. Assim, é um único órgão faz o julgamento de tudo. Então, lembrem-se, quando perguntar à prova qual dos dois sistemas o Brasil adotou, o sistema inglês, o sistema de unicidade. Um único poder julga tanto o direito público, o direito administrativo, quanto o direito privado, o direito entre pessoas. Vamos conceituar o nosso querido direito administrativo? Olha só, vem comigo. O ramo do direito público, que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas, que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Muito simples esse conceito, muito fácil de absorvê-lo, né? O direito administrativo rege a conduta
da máquina pública que tem os seus atos praticados pelos agentes públicos, agentes administrativos, certo? E vamos agora entender como que esse direito, como essas leis se apresentam no Brasil. Vejam, o direito administrativo ele não é codificado, assim como nós temos o direito civil, que tem o Código de Processo Civil, assim como temos o direito penal, com o Código de Processo Penal, né, o Código Tributário, e cada ramo tem ali a previdenciário, que tem algumas leis, mas bem codificado nas leis que o fundamentam. Já o direito administrativo, não. Ele tem a sua base total em princípios e nas jurisprudências, na doutrina e nos costumes. Então, a base do direito administrativo, assim, existem muitas leis que determinam as condutas, mas o direito em si ele não é codificado, justamente por causa da necessidade de que cada poder e que cada esfera normatize a sua realidade de uma forma. É complexo se você baixar uma norma desde a esfera federal até o município mais pequenino do nosso Brasil. É difícil essa lei ser aplicada de forma igualitária. Dessa forma, o direito administrativo não sendo codificado, é possível você moldá-lo. E assim, cada esfera, cada ente vai normatizando conforme a sua realidade. Mas sempre com fundamento nessas 4 fontes que nós vamos estudá-las agora. Vem comigo. Então, o direito administrativo no Brasil não se encontra codificado. As normas administrativas estão pulverizadas no texto constitucional, em diversas leis ordinárias e complementares e ainda em muitos outros diplomas normativos. Há exemplo de decretos-leis, medidas provisórias, regulamentos e decretos do Poder Executivo. Circunstância que muito dificulta a obtenção de um conhecimento abrangente, bem como a formação de uma visão sistemática, orgânica desse importante ramo do direito. Mas é muito possível estudá-lo e muito fácil se houver dedicação. Como tudo na vida, né, gente? Vamos, então, estudar essas fontes do direito administrativo que cada norma, cada lei, cada decreto, cada portaria, cada contrato deve estar sempre fundamentado nelas. Vejam, a principal fonte, óbvio, é a lei. É a fonte principal do direito administrativo brasileiro. Haja vista a importância do princípio da legalidade nesse campo. A segunda, podemos trazer como a jurisprudência, representada pelas reiteradas decisões judiciais em um mesmo sentido. É considerada como fonte secundária do direito administrativo, por influenciar de modo significativo a construção e consolidação desse ramo do direito. A jurisprudência tem um peso muito grande no direito administrativo. Ele é fundamentado na legislação, mas quando esta é complexa sua interpretação ou existir uma lacuna, recorremos sempre aos julgados dos tribunais superiores para dirimir as dúvidas e melhor aplicar as sanções ou a forma do direito naquela situação fática do dia a dia da máquina pública, para que o agente público tome as melhores decisões, né, na busca pelo interesse público, sempre visando o interesse público para decidir. Outras 2 fontes do direito administrativo são a doutrina e os costumes. Vamos estudá-los? A doutrina, entendida como conjunto de teses, construções teóricas e formulações descritivas acerca do direito positivo, produzidas pelos estudiosos do direito, influencia não só a elaboração de novas leis, como também o julgamento das lides de cunho administrativo. Vejam, a doutrina, apesar de aparecer em terceira como uma fonte de direito administrativo, ela tem um papel muito importante
Sempre que for necessário uma inovação legislativa, uma mudança da lei, busca-se muito o entendimento doutrinário, ou a interpretação de uma lei, né? Por quê? Se ela é questionável, pode ser questionada no judiciário, mas muitas vezes é necessário criar uma lei, ou extinguir uma lei muito antiga que já não se adequa mais às necessidades da sociedade e criar uma nova. Mas ao criar essa nova, é preciso ter muita cautela e na busca do interesse público. Então, vem a doutrina para ajudar o legislador a formular esse texto de lei da melhor forma. Os costumes. Conjunto de regras não escritas, porém observadas de modo uniforme pelo grupo social, que as considera obrigatórias. Atenção em relação aos costumes, pessoal. Como a máquina pública só pode fazer o que está definido em lei, os costumes, eles vêm como fonte do direito administrativo na intenção de que esse esteja sempre sendo atualizado, mas eles jamais podem ser utilizados como uma fundamentação para uma decisão, indo contrária a alguma lei. É necessário modificar a lei para depois mudar a forma a decisão, correto? Mas nunca porque é feito sempre assim, né? Ou é o costume, e aí ir contra a lei na administração pública não pode acontecer. Muito bem. Superada essa parte da matéria, das fontes do direito administrativo, nós vamos começar a estudar os princípios. Ela é a fonte mais utilizada, né, tanto para a formulação das leis, como das decisões e da conduta do administrador. Eu vou só tomar uma aguinha aqui para que possamos começar essa parte da matéria. E na parte dos princípios, nós veremos que existem duas formas. Os princípios que estão explícitos na nossa Constituição, que é muito fácil de visualizá-los no dia a dia administrativo, e os implícitos, que nós acabamos entendendo-os nas entrelinhas, digamos assim. Nós vamos estudar com calma cada um deles, tá bom? Vamos lá. Então, o que são os princípios? Princípios administrativos são os postulados fundamentais que inspiram todo o modo de agir da administração pública. Representam um conjunto de diretrizes pré-normativa, norteando a conduta do Estado quando do exercício das atividades administrativas. Muito bem. Vamos estudar os princípios expressos na nossa Constituição Federal. Olha só, o princípio da legalidade é a diretriz básica da conduta dos agentes da administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, não o sendo, a atividade é ilícita. Diferente do direito privado, desculpa, eu bati no microfone. Diferente de nós, que podemos fazer tudo o que não esteja vedado em lei, o direito administrativo, a administração pública, só pode fazer o que estiver previsto em lei. Se não está previsto em lei, não pode fazer. Mas precisa fazer, o dilema é uma situação diferenciada. E agora? Agora a gente senta, busca dentro dos princípios, busca dentro da doutrina uma saída, ou então edita-se uma lei para normatizar aquela situação. Mas sair assim o administrador público simplesmente praticando atos que ele ache necessário, mesmo que a lei não os vede, não pode. Porque a administração pública não faz tudo o que a lei não estiver vedando. Ela só faz o que a lei estiver permitindo. Entenderam? Impessoalidade. Objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados
que se encontrem em idêntica situação jurídica. O princípio da impessoalidade, ele tem a ver, então, com essa ideia de que a administração pública deve buscar sempre o bem para a sociedade, nunca pensando em um único indivíduo. Ah, mas se a prefeitura for lá e fizer a lombada, vai ser ruim porque a minha casa não vai valorizar tanto. Meu amigo, sinto muito. Se é necessária a lombada, seu estudo técnico diz que tem que ser aqui, para a segurança da via pública, é aqui que a lombada será construída. Entendam que não posso pensar em um único indivíduo e colocar em risco toda uma sociedade. Essa é a ideia da impessoalidade. Ocorre também que ele tem um outro viés, que é em relação ao administrador, à pessoa do administrador, que ele não pode usar do seu nome ou usar a administração de forma vinculando o seu nome a ela, certo? Então, nós não podemos dizer assim, a cidade do prefeito tal, o nome da pessoa, né? Vamos dizer assim, não posso vincular, porque a máquina pública tem que ser sem vínculo. Ela deve ser sempre pensando no todo, até porque nós, pessoas, nós servidores públicos, agentes públicos, passaremos. E a administração, a sociedade, permanecerá. Então, ela também tem esse princípio, ele tem esse viés tanto pensado na sociedade, lá fora, no indivíduo para quem a administração pública está agindo, atuando e gerindo os recursos, mas também tem esse viés para dentro da administração pública, para os seus agentes. Essa impessoalidade também deve existir aqui, para que eu não faça do meu nome, do meu cargo, da minha posição política, posição pública, né, usando da máquina pública para isso, entende? Continuando os princípios expressos, nós veremos o princípio da moralidade, que impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto. O princípio da moralidade é muito complexo nos dias de hoje, muitas vezes, né? Mas ele é muito importante, né? Buscar sempre o administrador, ele não ficar tão frio, né? Ele não ficar tão vinculado à norma, sempre cumprindo ela, mas ele tem que se adequar à situação fática e sempre buscar entender quão moral é essa atitude, quão moral será a sua conduta, né? Porque não sendo moral, é possível rever esta norma e não praticar a conduta, mesmo ele entendendo ela ser imoral. Publicidade. Indica que os atos da administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio de propiciar-lhes a possibilidade de controle, a legitimidade de conduta dos agentes administrativos. A publicidade é um princípio muito importante para o cidadão, porque é através desse princípio que poderemos fazer o controle da máquina pública, dos atos, né, se está sendo bem gerida, e é através dele que, ano após ano, com as práticas dos tribunais, com os portais da transparência, com a legislação que veio normatizar esse princípio, é que a população vem sendo garantida de menores acontecimentos em relação à corrupção, né? Porque a máquina pública está sendo visível, cada vez mais visível os seus atos, a forma de gestão, e assim a sociedade pode cobrar que o administrador atue da melhor forma buscando o interesse público, né? E porque os seus atos são claros,
para a sociedade. Esse princípio é muito, muito importante. É uma forma de controle da sociedade, para a sociedade controlar a administração pública. E por fim, nós temos o princípio da eficiência. Por fim, dos princípios expressos, tá, pessoal? A eficiência, o núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade. E o que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional. Esse princípio, ele é relativamente novo, ele estar expresso, mas muito importante, né? Eu estou na administração pública há 8 anos e já percebo uma grande diferença desde quando eu entrei para agora. E acredito que a mudança será cada vez maior. Da ideia de eficiência, de economicidade, da busca por prestar um bom serviço, prestar uma boa assistência à sociedade, mas sempre achando formas de que esse serviço seja prestado com economicidade, mas também com qualidade, certo? Porque muitas vezes o que ocorria no passado é que falta verba pública, então a gente presta de qualquer jeito o serviço. Ou, para prestar ser um bom serviço, investia-se montantes absurdos. Não que ainda não ocorra, em algumas situações pode acontecer, mas nós visualizamos dia após dia a busca pelos agentes públicos em transformar a administração pública numa máquina eficiente, né? Que ela produz muito bem, produz com qualidade e de forma econômica, gerindo muito bem todos os recursos públicos que ela capta, né, da sociedade, do cidadão. E aí, claro, né, quem aí já estuda há algum tempinho para concurso, quem presta faculdade de Direito, deve estar familiarizado com este mnemônico para ajudar a lembrar desses 5 princípios que são os princípios expressos. Por quê? Lembrando que estes são os expressos, os demais são os implícitos. E assim fica fácil na hora da prova, quando cair uma questãozinha, você não escorregar. Então vejam, quais são os princípios expressos do direito administrativo? Limpem o direito administrativo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Facinho, né, pessoal? Com essa brincadeira aqui, ó, não tem erro na prova. Deixa eu tomar uma aguinha aqui e vamos partir para os princípios implícitos. Vamos lá. Princípios implícitos. Estes não estão expressos na nossa Constituição, mas eles estão sedimentados no entendimento da doutrina e alguns até vêm sendo trazidos em algumas leis. O princípio da supremacia do interesse público. Esse aqui eu estou falando dele desde que eu comecei a aula, né? Porque ele é muito importante. As atividades administrativas são desenvolvidas pelo Estado para benefício da coletividade. Não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa, mas sim o grupo social num todo. A autotutela. A administração pública comete equívocos no exercício de sua atividade. No entanto, pode ela mesma revê-los para restaurar a situação de regularidade. Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever. Vejam, a autotutela é um princípio que permite à administração pública, sempre que perceber o erro na prática dos seus atos, revê-los de imediato. Mas não é só uma possibilidade, ela deve
percebendo o erro, ela deve imediatamente corrigi-lo. Não deve esperar o judiciário, não deve esperar que o ato seja questionado. Se a administração pública percebe o erro, ela tem obrigação de revê-lo. Vamos lá. O princípio da indisponibilidade. A administração não tem livre disposição de seus bens e interesses públicos, porque atua em nome de terceiros. Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade. Ou seja, a administração pública, ela cuida do nosso dinheiro, certo? Para nos proporcionar alguns serviços essenciais à vida humana, né? Saúde, saneamento, urbanização. Em razão disso, existe toda uma normativa para que ela possa gerir esses bens, né? E esses direitos. Ela não pode simplesmente abrir mão de algum direito, abrir mão de alguma receita, né? Ou dispor dos bens da forma que o administrador público achar que deve, da forma que ele quiser. Não. Existe todo um regramento com a finalidade de salvaguardar os nossos direitos e a melhor gestão do dinheiro público. O outro princípio é a continuidade dos serviços públicos. Não podem os serviços públicos ser interrompidos, devendo, ao contrário, ter normal continuidade. Eis que buscam atender os reclamos dos indivíduos em determinados setores sociais. Esse princípio, ele vem da ideia, principalmente quando ocorre um inadimplemento pela administração pública ou alguma concessionária, por alguma razão, não está conseguindo prestar o serviço público por causa de alguma má gestão, alguma situação muito específica. A ideia é que, mesmo sendo a administração pública inadimplente, mesmo a concessionária estando com alguma dificuldade, o serviço não pode parar. Deve sempre a administração pública buscar alguma forma de que ele continue. Por quê? São serviços essenciais que ela presta. E a sociedade precisa deles, não pode ficar sem. Então, eles devem estar sempre em continuidade. Ela nunca pode esperar que rompa-se um contrato totalmente, para daí deflagrar um processo administrativo, um processo licitatório. Tem que estar sempre antevendo todas as situações que podem ocorrer para que sempre esteja em continuidade aqueles serviços que ela presta. Outro princípio é o da segurança jurídica. O princípio em tela comporta dois vetores básicos quanto às perspectivas do cidadão. De um lado, a perspectiva de certeza, que indica o conhecimento seguro das normas e atividades jurídicas, e que, de outro, a perspectiva de estabilidade, mediante a qual se difunde a ideia de consolidação das ações administrativas e se oferece a criação de novos mecanismos de defesa por parte da administração, inclusive alguns deles, como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, de uso mais constante no direito privado. Ocorre, na segurança jurídica, que todo ato praticado, mesmo que a legislação mude, ele é válido, ele deve permanecer. E toda vez que a administração, que o legislador for alterar o ordenamento jurídico, deve antes pensar e pesar como ficarão as situações que se iniciaram o direito, iniciaram a sua realização na legislação anterior. Por quê? A sociedade precisa ter essa segurança. Hoje a conduta administrativa deve ser esta porque esta lei diz assim, mas amanhã já será diferente. Se for uma mudança muito brusca, vai contra esse princípio. Deve sempre existir uma forma de transição, deve sempre existir uma medida para que viabilize essa mudança, garantindo sempre o direito da sociedade em ter essa continuidade, essa lógica
legislativa e a garantia dos seus direitos que se consolidaram anteriormente. Trazendo essas duas figuras aqui, ó, direito adquirido e ato jurídico perfeito, que é o direito adquirido se você, na lei que estava vigente, você preencheu todos os seus requisitos para a garantia de um determinado direito, mesmo que essa lei ela perca sua vigência pela edição de uma lei nova, você tem o seu direito adquirido. E o ato jurídico perfeito são aqueles atos realizados e consolidados, findos, em consonância com determinada lei. Se a lei muda depois, mas o ato teve seu curso correto e se encerrou, ele é um ato perfeito, porque ele era perfeito em relação à lei anteriormente vigente. Vamos lá. Continuamos que tem muito princípio para a gente estudar. Não, nem é tanto assim. É bem tranquilo. Princípio da precaução. Considera que determinada ação acarreta risco para a coletividade, deve a administração adotar postura de precaução para evitar que eventuais danos acabem por concretizar-se. Muito tranquilo esse, né? A administração pública tem que estar sempre antecipando qualquer situação, principalmente nos seus atos em que envolvam um grande número de cidadãos que vão ser impactados por um único ato, por exemplo. Então, ela tem que estar sempre cuidando dessas, ao tomá-los, né, ao tomar essa decisão, se pode haver algum dano à sociedade. Razoabilidade. Adequação de necessidade do ato ou atuação da administração pública. Assim, não basta que o ato tenha uma finalidade legítima. É necessário que os meios empregados pela administração sejam adequados à consecução do fim almejado e que sua utilização, especialmente quando se trate de medidas restritivas e punitivas, seja realmente necessário. Esse princípio ele tem que ser muito observado quando a administração vai aplicar alguma penalidade, alguma restrição a um indivíduo, né, buscando o interesse público geral. Para que ela não aplique, às vezes, uma sanção muito pesada para uma prática, um ato praticado leve, né, simples, ou o inverso, né, algo muito brando, que não vai impactar, e não vai fazer com que o indivíduo mude sua conduta em razão de um direito da sociedade como um todo. Então, a razoabilidade é esta balança que a administração pública deve estar sempre pesando qual deve ser a conduta a ser tomada, e ele é muito presente nas decisões de imposição de alguma punição, de alguma restrição. E, por fim, o princípio da proporcionalidade. Impede o princípio da proporcionalidade que a administração restrinja os direitos do particular além do que caberia, do que seria necessário. Opa! Voltamos aqui. Pois impor medidas com intensidade ou extensão supérfluas, desnecessárias, induz à ilegalidade do ato, por abuso de poder. Então, ele vem também trazer essa ideia de adequação, né, da administração pública para que ela não, mesmo que esteja correto, dentro da legalidade e que ela tenha poder para isso, ela não ultrapasse, ela não utilize desse poder para esmagar o indivíduo, né, com a sua robustez, com seus atos de império. Nós veremos mais à frente na matéria que os atos administrativos eles são autoexecutáveis, então deve-se ter cuidado, porque uma vez editado, ele deve ser cumprido. Então a administração pública ela precisa sempre ter esta cautela, né, da proporcionalidade dos seus atos.
Muito bem, pessoal. Esta é a parte inicial do direito administrativo. Trouxe aqui para vocês conceitos, as fontes e os princípios, porque toda essa matéria que nós vimos hoje vai ajudar a entender o que virá à frente, porque estaremos sempre lembrando, principalmente a parte de princípios. O ato administrativo é desta forma, por quê? Por causa do princípio da legalidade, da moralidade, da publicidade. Então, tenham bastante atenção. Eu sei que são vários conceitos, mas eles não são complexos, eles não são difíceis. Basta vocês terem um carinho por eles, ler eles com atenção, que vai ficar muito clara essa matéria na cabeça de vocês e facilita muito o entendimento do que virá nas próximas aulas. Até mais, logo logo eu venho com mais matéria de direito administrativo.